Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu estou no sexto semestre da Engenharia Elétrica e eu sou líder do grupo que está fazendo, né, o projeto da cortina automatizada, como um projeto de prática profissional, né, da matéria de prática profissional. E na verdade esse projeto ele começou apenas com o objetivo de se comandar um motor de passo, e aí acabou evoluindo para uma coisa um pouco mais complexa, né, que a gente precisou adicionar uma complexidade a esse projeto, e com o kit que a universidade forneceu para a gente, está sendo capaz da gente desenvolver em várias frentes diferentes, né, utilizando a mão de obra de vários dos integrantes, né, não fica preso na mão de um só, também pelo fato de o Arduino hoje ser bem difundido, né. Então eu, por exemplo, tenho o meu kit, não tive a oportunidade de pegar o kit da universidade, mas também nem precisava porque eu tenho o meu kit e eu consigo me virar bem com ele. Inclusive tenho todos os componentes necessários para esse projeto. E partindo disso, né, a gente acabou tendo mais de um integrante do grupo que pôde mexer com essa parte prática, né, em programar, em ver a parte da pinagem dos motores e trabalhar um pouquinho mais com a mão na massa. E essa é uma parte legal que a gente está tendo com essa matéria. Que eu, por exemplo, vindo de outra faculdade, como transferência, não tive a oportunidade de fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então a experiência está sendo bem legal, né? E como status do projeto, a gente está, de certa forma, no meu ver, adiantados em relação à nossa expectativa em relação ao protótipo, né? Fisicamente, a gente já consegue fazer bastante coisas e a gente está tentando incrementar ainda mais para ficar mais legal. E chegando mais perto aí do prazo, a gente pretende dar um foco maior à documentação, que ela também não deixa de ser importante, né? Nosso projeto, como eu já falei, ele é sobre uma cortina automatizada, né? Mas o que seria essa cortina automatizada? Com o acionamento do motor de passo, a gente pretende acionar uma cortina, né? Isso teoricamente, né? O protótipo ele não vai refletir isso, mas a gente pretende acionar uma cortina bem similar a essa que eu tenho aqui no meu quarto. Então vou mostrar um pouco de como seria, né? Bom, conforme eu falei, eu não estou utilizando o kit que a USP forneceu, eu tenho o meu próprio, que seria essa caixinha aí. Então eu tenho um conjunto de vários sensores que está aí dentro, né? Não vou abrir aí porque senão vai começar a pular um monte de fio para fora. Mas o legal é que eu consigo fazer diversas coisas com diversos sensores, diversos acionamentos também. Tá? Eu vou pedir aqui para resetar só para a gente ir acompanhando os estados, tá? Então, como que está sendo abordado esse projeto, tá? A parte de firmware dele, né, de programação, ela está sendo tratada em estados, né? E um estado inicial é logo quando o microcontrolador ele reinicializa, né? Ou ele é ligado na tensão, ele recebe a tensão, então ele vai inicializar todas as bibliotecas, tudo que é necessário para fazer o controle do display, o controle do motor, e aí a gente recebe uma mensagem, né, para o usuário inicializando. Como aqui a gente está usando um motor de passo, os motores de passo eles não têm referência, eles não têm feedback, né? Então aqui nós implementamos uma função de referência. Essa referência seria como, por exemplo, assim que o equipamento fosse ligado à tomada, né, ou recebesse tensão, ele iria buscar uma posição inicial, uma posição zero, que é uma posição conhecida.
E aí todas as outras posições que ele vai trabalhar vão ser em cima dessa posição, né? Então aqui ele está buscando essa posição de referência. E ele vai continuar buscando essa posição de referência até ele receber um sinal de uma chave de fim de curso, né? Dizendo para o microcontrolador, dizendo para o programa que o sistema, né, mecânico, ele chegou no fim de curso, ele chegou na posição 0. Aqui no nosso caso, ele está sendo simulado por esse botão vermelho aqui. Então assim que eu apertar, ele deve parar de referenciar e já aparecer uma nova mensagem aqui, um próximo estado. Então aqui está dizendo que está referenciado, e aqui como uma implementação inicial, né, ele está aguardando o comando, ou seja, ele está aguardando o comando de subir e descer para ir numa posição predeterminada, né? Então, esses dois estados adicionais de subir a janela ou descer a janela, eles são comandados por esses outros dois botões, o amarelo e o azul. Tá. Então, se eu apertar aqui o amarelo, ele vai dizer abrindo janela, e você vê que o motorzinho ali do lado ele começa a girar no sentido anti-horário ou horário. Isso pode ser definido pela mecânica, né? Mas o que isso é importante é que se eu apertar o key de fechar a janela, ele deve girar no sentido contrário. Então você vê ali que ele retorna a mesma quantidade de passos, né, por ser um motor de passos, que ele avançou quando ele abriu a janela, né? E tudo isso é configurável pelo nosso programa, né, pelo nosso software, dizendo qual que é o tamanho da janela, simplesmente, né? E aí o software ele cuida de gerenciar esses estados. Então você pode ver aqui que depois de eu dar um comando de abrir ou fechar, né, ele volta à posição de aguardar comando, né? É a mesma coisa se eu der de novo aqui um comando de abrir janela. Bom, falei um pouquinho do projeto, falei um pouquinho do conceito dele, né? E comecei a falar dos estados de funcionamento. E agora eu quero deixar mais claro, né? Quando eu falo de estados, e eu quero deixar claro da forma que a gente está implementando isso em código, né? Usando a interface Arduino, que facilita algumas coisas para nós, né? Então, não relevem essa primeira parte aqui, né? Que são todas as parafernálias que a gente precisa para fazer o nosso código funcionar, né? Ou pelo menos de uma forma legível. Então, aqui por convenção eu gosto de definir os pinos, né? Gosto de definir as bibliotecas que eu vou usar, né? E não é nem porque eu gosto, mas porque sim a linguagem C, né, que está por trás do Arduino, ela exige. E aqui no Arduino a gente tem duas funções principais, a setup e a loop. A setup ela vai inicializar todos os componentes aí que precisarem ser inicializados, né, como os inputs, outputs e etc. Bom, e aqui eu tenho a dita cuja máquina de estado, né, que são justamente os estados que eu estava citando. Então, novamente, né, lá atrás eu citei que quando inicializa, quando ele é plugado na tomada, a primeira coisa que ele faz, ele vai inicializar, né, as suas bibliotecas, vai inicializar os seus pinos, tudo que ele precisar fazer, tá? Isso aqui não seria necessário, né? Mas eu gosto de deixar para dar aquele tempinho, né? Também para deixar visível para o usuário que tem uma função de inicialização, e se posterior eu precisar colocar alguma coisa aqui referente à inicialização, né, do programa, eu posso incluir direto aqui nesse estado, né, no estado 0, vamos dizer assim. E aqui, logo que ele finaliza, né, esses três comandos aqui, que basicamente não fazem nada, só jogam no display essa mensagem aqui, inicializando, e dá um delay de 5 segundos, eu vou para o próximo estado, que é o meu estado 10. Né?
E aqui no meu estado 10, eu sei que é um estado de referenciação, né? de referência. Então eu tenho uma lógica aqui implementada para fazer essa parte de referência, comandando o motor de passo, né? E comandando o motor de passo e dando um sinal quando ele tiver referenciado ou não, para não executar essa função aqui de novo, né? Se ele referenciou uma vez, não precisa mais fazer isso, a não ser que desligue da tomada. Quando desliga da tomada, ele perde a referência, ele precisa fazer de novo. Mas mantendo ele na tomada ou com bateria, vamos dizer assim, não precisa se refazer a referência. Então isso aqui é uma função também somente de inicialização, entre aspas, né? Após que ele fez isso aqui, que ele bateu lá naquela chave fim de curso que eu mencionei, né? Que ele sabe a posição zero da mecânica, da cortina no caso, ele vai para a máquina de estado 20, tá? E aí na máquina de estado 20 eu vou fazer uma verificação dos botões, né? Que são justamente os botões para abrir e para fechar a cortina. Então eu tenho aqui dois ifs bem simples, né? E eu estou entrando nesse booleano aqui lendo o pino, né? Então, como ele é pull-up, ele sempre vai ser um sinal positivo, a não ser que eu aperte o botão e jogue ele para zero. Quando eu jogar ele para zero, eu sei que que o botão foi acionado, vamos dizer assim, né? Por isso que tem esse sinal de negado aqui na frente. Então, quando o meu estado do botão estiver negado, estiver em falso, ou estiver pressionado, o botão estiver pressionado, eu vou para essa máquina de estado 30, né? E a mesma coisa para o outro, que eu vou para 40. E aí na 30, vamos ver aqui, eu tenho um estado, que é o estado de abrir a janela. E assim como em todos os estados eu escrevo uma mensagem, para deixar mais intuitivo para o usuário. E aqui eu vou para uma posição, né? Eu avanço tantos passos no motor de passo, como se eu estivesse simulando a abertura de uma janela. Claro que aqui ele está hard-coded, né? Eu coloquei esse dado aqui direto no código-fonte, mas eu poderia, né, entrar com esse dado pelo display, enfim, tem N formas. Antes da gente ir para o próximo estado, né, vamos para o estado 40 também, que ele vem aqui desse mesmo estado 20. O estado 40 é justamente o oposto, né, ele vai fechar a janela. Então você vê aqui que é exatamente o mesmo estado, a única diferença é que tem um negativo aqui na frente, que fala para abrir a janela, e o outro para fechar a janela. E após a execução desses dois estados, ambos vão para esse estado 99, tá? Que é esse estado que eu chamo de último estado, que é o estado onde eu finalizo alguma coisa que tem que finalizar. Aqui não tem nada, mas se eu quisesse eu poderia incluir alguma coisa, se precisasse. E ele retorna a um estado inicial, né? E aí volta o loop, volta o ciclo, volta desde o começo. E aqui tem algumas coisinhas de utilidade para mim, só para eu poder debugar esse código aqui, então só imprimindo algumas coisinhas na serial aqui, nada muito importante. Mas é isso aí. Justamente esse nosso projeto ele vai em frente para tentar substituir esse trabalho manual que você tem de abrir e fechar a cortina e de certa forma dar uma camada de abstração pro usuário para ficar uma coisa mais simples, né, mais intuitiva, que ele não precisa dispor de força, pode até integrar ou por que não, né, adicionar em outros sistemas numa causa automatizada, por exemplo, né? E esse é a base do que seria um produto focado em automação residencial, né, focado nessa parte da cortina, né? E aí
em cima disso pode ser desenvolvido, né, uma conexão com algum servidor que dê algum comando, alguma coisa do tipo, né? E aí a criatividade é o limite, né? Então hoje você tem acesso a várias ferramentas que tornam isso muito capaz e num tempo muito curto. Bom, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí para quem acompanhou até o final. E aí eu fico à disposição, meu nome é Luiz, eu fico à disposição aí para ajudar quem precisa de alguma dica de Arduino, alguma coisa do tipo. Sei que é um campo novo aí para muita gente que está vindo agora no primeiro semestre, então eu fico à disposição aí de quem quiser me ajuda, só entrar em contato comigo que eu vou estar disponível para ajudar, com certeza.